tenha dúvida. Cara, mas, Oscar, vamos voltar lá atrás. Então, você nasceu onde? Qual que é a tua infância? Nasci em Natal, Rio Grande do Norte. Qual que era a tua realidade lá? Minha realidade era aquela realidade de um menino comum que sonhava, mas não tinha, né? Teus pais faziam o quê? Meu pai era da Marinha e minha mãe era do lar. Entendeu? Então, eu nem gostava de basquete. O que você gostava de fazer? Eu gostava de jogar futebol. Ah, você jogou futebol? Eu joguei, então? eu tenho um time de futebol hoje. Jogava em posição? Centroavante, pô. Ah, claro. Eu quero fazer gol, cara. Claro. Subia de cabeça e ninguém ganhava. Imagina ele pleno aqui, ó. Pá! Pá, tudo dentro. Mas jogou na rua. Jogava na rua, onde fosse. O dedão, saía a tampa do dedão. Aquelas coisas tudo lá. Tudo moleque normal. Espinar pipa. Isso. Aí nós fomos pra Brasília, porque meu pai foi transferido pra lá. Com quantos anos você foi pra lá? Com 13 anos. Tá. E aí eu tinha uma aula de educação física que o meu professor do Salesiano... Até Brasília você não jogava basquete? Nada. Tá. Meu professor era o mesmo técnico do Unidade de Vizinhança onde eu comecei a jogar basquete. Sei. Aí um dia ele falou assim, Oscar, eu sou o mesmo técnico do Unidade de Vizinhança. Você podia ir lá, de repente você muda de opinião, de repente você gosta. Ou seja, meus pais falaram com ele. Óbvio. Claro. E aí eu falei, tá bom, que dia que é? Aí ele falou, é todo dia. Eu falei, opa, já gostei mais, né? Todo dia. E aí fui lá e o técnico da minha categoria era um cara que fazia uns exercícios assim, não vou dizer estranhos, mas diferentes. Ele botava assim, eu tinha que passar por cima e por baixo da cordinha amarrada no... Tinha uma corda numa altura. Ele botava várias cordas. Tá. Que eu tinha que passar por cima e por baixo da cordinha, Uma driblando por baixo, bola. Isso. E batendo bola. Batendo bola. E aí depois ele mudava o exercício, né? Ele fazia um exercício de arremesso. E eu não sabia arremessar. Essa que é a verdade. Então, você começou do zero mesmo. Comecei do zero. Comecei do zero. O cara falou. Exato. Desde como aí pegar na bola. Um dia eu tava arremessando a bola, ele falou, Oscar, você tá vendo a cesta? Eu falei, não, levanta a bola. Agora eu tô vendo a cesta. Você arremessava aqui. Aqui, ó. Eu só vi a bola quando eu já tinha saído da minha mão. Como ia acertar a cesta? Não ia acertar. Só de subir a bola, você falou, nossa! Mas eu não gostava tanto de basquete. Nem de assistir nada assim. Eu comecei a gostar depois. Porque aí você vê que é uma coisa que você tem facilidade, eu tenho facilidade, né? Tenho altura. E a parte física sua? Como que era? Você era muito magrelão? Era forte? Eu gostava. E nessa época, eu já acreditava no treinamento, né? Porque de repetição? Eu escrevia no chão. Assim? Com azulejo. Eu escrevia no chão. Com tijolo? Com azulejo. Esses que você tem por aí. Sei. Com ele que eu escrevia. A quantidade de arremessos que eu fazia era dos arremessos que eu tentava. Tipo para você ir batendo seus recordes? Uma planilha. É mesmo? Mas você era ruim no começo? Eu era horroroso. Horroroso. E o que você acha que foi a mudança, assim? O treino, né? Só treinando? O treino é mesmo? Muda tudo. Porque o treinamento... O basquete é um esporte que tem uma cesta que cabe exatamente 2 bolas. É? 2 bolas. Tá. Se você treinar, você vai meter bola. Se você não treinar, você não vai meter bola. Não tem milagre, né? É quase matemático o negócio. E aí eu fazia eu arrumei um amigo meu que gostava de treinar, e a gente ia lá, ele passava a bola para mim, depois eu passava a bola para ele, passava o dia todo na unidade de vizinhança. E aí me convocaram para a Seleção Brasileira Juvenil. Já? Com quanto tempo de jogando? Eu tinha 15 anos. Um ano e meio de jogo. Rápido. Aí fui lá, o técnico era o Arthur, do Sport Recife, e ele me botou de titular. Eu nem sabia jogar. Ué? Pois é, me botou de titular. E eu jogava em Brasília, né? Eu fui para a Seleção de Brasília, fui pro Campeonato Brasileiro Juvenil. Mas já fazendo muito ponto? Não fazia ponto. E te colocaram... Me colocaram porque eu era grande. Tá. Sabe essas coisas? Investir no moleque, esse moleque é grande, bota ele titular aí. E foi assim que começou realmente a minha carreira, porque eu joguei o Sul-Americano de Bahia Blanca. Perdemos o Sul-Americano. Onde é Bahia Blanca? Bahia Blanca é na Argentina. Na Argentina, perto de Córdoba. Mar del Plata. Por ali. Indo lá, eu passei por lá de carro. E nesse campeonato eu conheci o Marcel e o Mauri, os 2 irmãos, né? E logo que eu cheguei em Brasília, eu tive propostas do esporte, né? Que era o Arthur, que queria me levar, que minha mãe recusou. Era minha mãe que fazia meus contratos, imagina. Eu sei que eu acabei vindo pro Palmeiras, né? O Palmeiras me queria também.
Ainda bem que ela me deixou vir pro Palmeiras. Porque foi melhor? Pô, lógico, o treinamento era melhor, tudo era melhor. E sozinho você veio ou não? Sozinho. Fui morar numa república de 16 atletas. anos? Quanto? Eu tinha 16 anos. Pô. Uma república que só tinham 8 jogadores de basquete. Mas você já tinha vindo pra São Paulo? Tava acostumado com a cidade não. ou não? Tudo novo? Tudo seco. É? É. E aí? E aí, cara? Primeiro que... eu não comia. Literalmente. Por quê? Porque a gente treinava... E aí eu passei a treinar 2 vezes por dia, né? E de manhã eu treinava os arremessos, de noite eu treinava corria na arquibancada, depois treinava com o infanto, depois treinava com o juvenil, depois treinava com o principal. Isso não era que te pediam, era uma coisa Não, sua. Eu queria fazer. E chegava de noite na república, não tinha fome? Comida. Mas por causa de dinheiro ou porque não tinha tempo porque não tinha. Os caras comiam tudo? Lógico, imagina 8 jogadores de basquete. Morto de fome. E aí? Você dormia? Não, e aí eu ia dormir com fome. Caramba. Fome. Se eu tivesse falado pro meu pai, minha carreira acabava ali. Meu pai era duro pra cacete, imagina. Ainda bem que eu menti, não falei nada. Não, tá tudo certo, pai. Beleza, aqui não estão me pagando, não estavam pagando porra nenhuma. Não estavam pagando? Nada. Nem ajuda de custo? Nada. Fiquei uns 6 meses sem ver nada de dinheiro. Cara. Passei fome. É mesmo? Literalmente. E aí chegava na República, né? A tia fazia sempre pudim de pão. E eu comia, às vezes eu comia só pudim de pão. Era o dia inteiro só pudim de pão. Só pudim de pão. Eu almoçava, né? Aí comecei a comer bem no almoço para poder durar aguentar, até né? a meia-noite, que é quando Que era acabava quando você chegava. o treino do adulto. E aí Aí pudim de pão, pudim de pão, pudim de pão. Acordava cedo? Não. Eu acordava porque eu tinha que ir estudar, né? Ia pro Mackenzie. Aí saía mais cedo do Mackenzie e ia treinar sozinho. E no Palmeiras, qual que era a ideia deles? A ideia era que eu jogasse bem. É? Mas você entra Pressão pura. É? Opa! Não tem esporte sem pressão, meu amigo. Não, isso não E eu existe. costumava dizer, a pressão é a melhor amiga do jogador. Amiga? É, porque você só melhora sob pressão. É mesmo? Mesmo. Se você não tiver pressão em você, você não vai melhorar. Se tiver num time que não tem a cobrança não e tal, vai. tudo tá bom, Você vai ficar na mesma. acomodado. Como eu estava num time bom, né, que precisava ganhar campeonatos de infanto juvenil, de juvenil, Sei. e comecei a treinar que nem um maluco. E o time era bom? O time era razoável, não era tão bom. Ah, é? Aí nós ganhamos, no primeiro ano, ganhamos o infanto juvenil, ganhamos o juvenil. Eu jogando, né, porque eu queria... E ainda bem que o cara que me perguntou da comida foi o Cláudio Mortari, É? o meu técnico. Lembro. Ele me via triste no vestiário e ele falou, porra, preciso falar com o Oscar. Aí ele falou comigo, eu falei, não, Mortari, o negócio tá feio. Putz. Tinha um cara que tomava conta da República, ele não pagava a gente. Os 300 cruzeiros que eu ganhava, imagina. Aí, Não pagava? Não pagava e eu não tinha dinheiro para comer, né? Você era tímido de falar as Eu coisas? era muito tímido. Muito retraído. Muito tímido. É. E Aí foi ele, quando ele perguntou só que você falou. quando ele falou pro Mortari, ele falou, porra, vamos mudar isso, Oscar. Aí falou pro Dr. João, que era o dono do time. Sei. Para o Dr. João tava tudo em ordem. É, não tá sabendo. E aí ele, quando eu tinha 18 anos, eu fui com ele numa concessionária comprar uma Brasília. Uma Brasília. Brasília. Cara, não, puta, eu adorava a minha Brasília. 0 quilômetro, Que cor? imagina. Foi vinho. Ah, não era uma Brasília amarela, né? Mas depois virou uma quase amarela, É? uma bege. Brasília. E... Felicidade no Nossa carrão, senhora, pô. rapaz. Eu via meu pai dirigindo, falei, Que puta, legal. eu queria dirigir também. Aí o Mortari foi comigo lá, compramos a Brasília, e aí eu tive um acidente grave. O quê? Onde? Aqui? E sabe aquele negócio, em vez de frear, eu acelerei? Sei, confundiu. Nossa, peguei o cara cheio, cara. O cara foi pro hospital, cara. O que aconteceu? UTI. E era na época que não se usava cinto ainda, Não, né? não se usava cinto. Lembra? Era uma época que... Lembra? Ninguém usava Porra, cinto. eu Aí você bateu eu onde? bati de frente. Na cabeça? Na lateral do carro do cara. Não, mas você? Eu machucou não, onde? só machuquei minha mão porque eu segurei, segurou né? aqui? Entortou o volante. Entortou o volante foi pra trás. Não, foi pra frente o volante. Assim? É, Nossa. uma pancada boa. E a Brasília? Porque a Brasília arrebentou Arrebentou inteira. Tudo. Puta, que bom, eu vou te falar. Você foi pro hospital? Não, eu não fui pro hospital. Cara. Porque eu não tive muito, não tive Sei. quase nada. E o cara foi pro hospital. Mas ficou, morre não morre. Sério? Sério, foi Pô. bem sério o acidente. E depois, pô, não podia fazer nada com o meu carro. Arrebentou a frente toda. É? O motor era na frente, imagina como ficou meu carro. E aí tive que trocar o carro, aí troquei por outra Brasília.
E o cara ficou bem. E o cara depois, porra, sobreviveu. Graças a Deus. Graças a Deus. Porra, pensou começar com um Imagina. crime? E ele ficou bem, aí eu também fiquei bem. Depois eu tive um acidente grave no pé. Como? Jogando um racha, vê se pode, lá em Brasília. Racha de futebol? Racha, não, racha de basquete. De basquete mesmo, brincando. E aí rompi o ligamento. Ai. Cara, o pior de tudo é que eu fui num médico lá que tratava... O ligamento, quando rompe, tem barulho? Tem... Não, não tem. Dói na hora já? Dói muito. Ai, e aí eu fiquei deitado lá, aí os caras vieram, me botaram gelo e tal. E eu não sabia de nada, né? Incha o pé? Não incha nada. Não incha? Eu achei que eu ia jogar semana seguinte. Ué? E aí eu não conseguia pisar direito, porque tava doendo muito. Sei. E o Cláudio Mortari e o Dr. João falaram, precisamos ajudar o Oscar, porra. O cara vem aqui, Alguma coisa tá sozinho aqui, pô, ele vem romper um ligamento desse. E eu já tinha ido médico do Palmeiras que tinha falado pra mim, olha, Oscar, eu não sei nem se ele volta a jogar basquete. O quê? Putz. O médico falando pra mim isso aí. Você imagina? E aí o Dr. João falou, ó, vamos levar ele no melhor médico que tem em São Paulo, que era o Dr. João de Vincenzo na época. E aí eu fui no melhor médico que me engessou o pé 3 meses. E ele falou, Oscar, minha mão é que nem raio-x. Eu passo a mão em você, eu sei tudo que você tem. Aí eu já fiquei mais tranquilo, né? Porque eu sabia que eu ia voltar a jogar basquete. Aí ele falou? Falou. Não, você vai voltar a jogar basquete e vai jogar bem. E o que ele falou que tinha que fazer? Ele falou que você quando não estiver fazendo nada, você senta numa cadeira e fica levantando a perna. Mas não tinha que fazer cirurgia, nada? Não fez. Sério? Aí engessou o pé torto. Sei. E eu ficava fazendo os exercícios. Fortalecimento. Isso. E depois tirei o gesso. E lógico que eu tirei o gesso, 3 meses de gesso, pô. Meu pé inchava. Claro. E aí eu precisava, só fazia arremesso nesse período. E foi o período que eu conheci a Cris, né? Ah, é? Você tava com quantos anos? Eu tava com 18 anos. Tá. Novo? Moleque. E aí eu ficava na porta da República fazendo meus exercícios, e ela passava e falava, uau, que linda. Ah, aí, tá. Você falou que lindo, não ela falou, não, ai, que lindo. Ela nem olhava pra gente. Porque eu estranhei, né? Ah, que lindo. Não, aí você fala, tá mentindo, né, os caras? Ou você era bonitão? Não era bonitão, era muito... Vamos ver foto dele mais novo. Quero ver ele com 18 anos. E aí você fala, ah, que linda, não dava bola. E ela, o azar dela é que a gente pegava o mesmo ônibus pra ir pra escola. Olha, é você? Eu fiz uma permanente porque eu via que não podia deixar meu cabelo crescer. Entendi. Né? E na época o pessoal fazia permanente mesmo, né? Eu fiz permanente aí. Os bracinhos. Isso, bracinho fino. É. E aí a gente pegava o mesmo ônibus, imagina. Eu tinha acabado de tirar o gesso. E meu pé inchava, né? Eu andando de moleta, o pé inchava. E ela fazia o quê? E ela ia no ônibus. Não, mas ela estudava. Estudava lá, tá. Ela ia pro cursinho, eu ia pro Mackenzie. Entendi. E aí conversa vai, conversa vem, começamos a conversar e começamos a namorar. Qual foi o papo que você jogou? Papo de criança, imagina. Imagina. Olha, vamos no cinema. Eu tenho uma Brasília nova. Não sei dirigir direito, mas eu tenho uma Brasília. Olha, tive um acidente, quase matei o cara. E começou a namorar já nessa época? Aí começamos a namorar. E ela já tinha tomado conta de uma menina que eu namorava em São Paulo. Chegou uma época que eu tinha 3 namoradas. Uma em São Paulo, uma no Rio e uma em Araraquara. Ah, é? 3 diferentes. E nenhuma sabendo da outra. Nenhuma sabia da outra. Tá. Eu era mulherengo. E aí arremesso de 3 pontos já, hein? Já. Uma aqui, uma lá e lá. 3 pontos. E metia a bola. É? Não errava o arremesso, né? Passou na frente é meu. E aí tirei o gesso, né? Eu não podia, eu tinha que treinar sozinho. Foram 3 meses de gesso? 3 meses. E fazendo um exercício, né? Tinha que fazer um exercício para não fraquejar minha coxa e, porra. Mas sempre diminui um pouco, né, a coxa? Diminui a batata, né? A batata também, né? Diminui. Porque fica o gesso, porra, né? Você fica levantando a perna, só mexe aqui. Aí lá embaixo... E tirei o gesso. Eu não podia treinar com o time porque o pé inchava muito. Eu tinha que treinar sozinho. Parado, sem correr. Sem correr. Só arremesso. Só arremesso.
Aí também. Aí que nem engrenei, animal. cara. Opa, com ela passando bola, aí que foi embora tudo. Que ainda queria fazer bonito pra ela, porque ela tava olhando, né? E aí eu dava bronca nela, tadinha. Por quê? Porque ela não passava direito a bola. Velho. Passa bem essa Passa a bola. bola, cara. pá. Coitada. Tadinha. Começo da minha carreira ela sofreu bastante. É mesmo? Mas a gente era criança, né? É. Criança. Todo mundo aprendendo.